Olá, igreja! Olá, família! Paz do Senhor, queridos! Bom fim de tarde, bom início de noite, Deus abençoe a sua vida. Aliás, como é que tem sido aí os seus dias nesse tempo? Eu me preocupo em perguntar isso para você, porque eu quero que você faça aí uma retrospectiva desde as primeiras horas, dos primeiros minutos do seu dia, para que você possa colocar diante de Deus toda a sua vida, agradecer aquilo que você precisa agradecer, clamar aquilo que você precisa clamar, mas sobretudo ser grato ao Senhor, porque Ele te trouxe até aqui. A oportunidade de estarmos juntos é algo que mostra o cuidado de Deus, mostra o amor de Deus, a provisão de Deus na nossa vida, na nossa saúde, e que possa se multiplicar em nossas vidas o amor, possa se multiplicar a paciência, possa se multiplicar a paz, possa se multiplicar as virtudes de Cristo. Amém? Bom, irmãos, nós já estamos aqui no terceiro dia, e o terceiro dia nós chegamos aí à metade da nossa semana, do nosso estudo bíblico, e eu te chamar a atenção hoje para um personagem, como eu te falei, no primeiro dia, que é o motivo dessa carta. O personagem que é o motivo dessa carta do apóstolo Paulo a Filemon. E é interessante, queridos, que nós já vimos ali a saudação de Paulo, nós já vimos aqui a oração de Paulo por esse homem, por esse líder que é Filemon. E é interessante que assim, muitos de nós às vezes tomamos algumas atitudes de querer dar uma floreada, uma massageada no ego da pessoa antes de trazer o verdadeiro motivo de uma conversa, o verdadeiro motivo de uma conversa às vezes até chata, mas não é o que o Paulo faz aqui. Paulo não massageou o ego de Filemon. Paulo não traz ali, Filemon, beleza, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, você é uma pessoa boa, você é um cara de Deus, você é um cara, tem amor no coração. Lembra que nós falamos isso ontem, baseado no amor? Aquilo tudo que Filemon vive através daquela igreja que é plantada na casa dele, lá em Colossos, não tem nada a ver com isso. O que Paulo está falando aqui é a pura verdade. Primeiro que ele traz a saudação, que é algo natural em todas as suas cartas. Ele fala do amor daquelas pessoas, daqueles missionários, naquela obra tão maravilhosa que foi feita lá, naquela igreja que foi plantada naquele lugar, porque é uma verdade, é a pura verdade. É simplesmente o apóstolo Paulo lembrando a Filemon quem ele é. Então, em momento nenhum aqui há uma rasgação de seda, há ali uma forma de massagear o ego de Filemon para depois trazer o motivo dessa carta. Não é isso. Ele está falando das verdades que norteiam a vida daquele líder, que norteiam a vida daquela pessoa que é Filemon e toda a sua família, baseado na igreja de Cristo plantada naquele lugar. Mas ele traz agora uma conversa para Filemon, baseado num personagem muito importante, que é Onésimo. Deixa eu te contextualizar. Quem foi Onésimo? Onésimo, ele foi uma pessoa que era escravo de Filemon. Então, ele vivia com Filemon e ele era escravo de Filemon. E ele roubou Filemon. Ele roubou Filemon e fugiu. Quando ele faz isso, sendo Filemon dono, senhor daquele escravo, caso aquele homem fosse pego, fosse preso, Filemon poderia inclusive sentenciá-lo à morte. Poderia desejar que ele fosse morto, que era o castigo daquela época, caso um escravo roubasse ou cometesse um crime contra o seu senhor e contra a sua família. Mas o interessante é que Paulo, quando ele vai falar de Onésimo, ele vai falar assim, olha, eu conheci Onésimo na prisão, Ou seja, de alguma forma, alguma coisa aconteceu que Onésimo foi preso e ali ele esteve com Paulo. E Paulo faz com que aquele homem, através da sua vida, através da pregação do Evangelho, através de falar de Jesus Cristo, tenha a sua vida transformada. Assim como um dia Filemon teve a sua vida transformada através da vida de Paulo.
E aí, queridos, ele vai falar aqui do versículo 8 ao versículo 13, que nós estaremos lendo hoje, acerca deste homem. E olha como ele começa dizendo, ele fala assim, olha, por isso mesmo, tendo em Cristo, lembra que ele fala do amor? Ele fala, olha, eu sei do teu amor, eu sei como você tem tratado aí essas pessoas, mas ele fala, por isso mesmo, tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Observa, querido, que o que Paulo está mostrando aqui é que, olha, como seu discipulador, como seu líder, como aquele que tem autoridade espiritual sobre a tua vida, eu poderia mandar você cumprir o seu dever. Porque é dever daqueles que amam, é dever daqueles que são cristãos verdadeiros, fazer a vontade do Senhor. É dever. Mas Paulo ele fala assim, olha, mesmo tendo essa prerrogativa, eu prefiro fazer, no versículo 9, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha que coração, queridos. Olha o coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Olha só, o que Paulo, esse missionário do Senhor, está falando. Ele fala, olha, como líder espiritual eu poderia até mandar você cumprir o seu dever, ô Filemon, mas eu quero aqui clamar, eu quero aqui apelar, eu quero aqui colocar o meu coração e me colocar, né? Algumas pessoas vão até achar que isso seria humilhante. Irmãos, de maneira nenhuma, né, apelar por alguém e colocar o coração diante de Deus pela vida de outras pessoas, isso não é humilhação, né? Não é humilhação. Pelo contrário, é uma virtude daqueles que se conhecem e sabem quem ele é e qual é o seu dever, né, no âmbito, né, dessa vida cristã. Então, quando ele chega e fala assim, olha, eu poderia até fazer com que você cumprisse o seu dever, mas eu prefiro apelar em base no amor, né? Paulo conhece uma pessoa na cadeia. Paulo fala de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa tem um encontro com Cristo e Paulo agora trata ele como filho. Trata ele como alguém que foi gerado, né, nas suas entranhas, como ele gosta muito de falar, assim como ele falou de Timóteo, né? Então, assim, Onésimo agora não tem mais a identidade de um criminoso. Onésimo agora não tem mais a identidade de um escravo. Onésimo agora, ele tem identidade de filho, daquele que o gerou em Cristo Jesus. Observa, querido, como é sério aquilo que Paulo está dizendo aqui, criando uma comunhão ainda mais forte com essa pessoa. Isso mostra, irmãos, que aquelas pessoas que você, outrora, falou de Jesus e que ganhou para Cristo, né, como nós gostamos de dizer na nossa linguagem, que alguns preferem chamar de evangeliquez, mas eu prefiro dizer que é uma linguagem, por exemplo, do que o apóstolo Paulo usa. Não é uma linguagem evangeliquez, mas é uma linguagem pura, simples, verdadeira, daquilo que nós fomos para a vida de uma pessoa. Quando você fala de Cristo Jesus para alguém e aquela pessoa tem um encontro com Cristo, você passa a ser verdadeiramente alguém que ajudou aquela vida a ser gerada. E Paulo, ele chama Onésimo de filho. Ele fala que Onésimo agora é filho dele, porque ele gerou enquanto estava preso. Então, irmãos, muitas pessoas iriam julgar aquele homem, né? Mas Paulo preferiu trabalhar na transformação da vida daquele homem, a ponto daquele homem ser agora alguém útil. Observa que Onésimo significa útil. E Paulo vai fazer ali um jogo de palavras com o Filemon. Ele vai falar assim, olha, no versículo 11, ele fala assim, olha, ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, a sua verdadeira identidade de ser útil, né, o que significa Onésimo, ela foi restaurada por Jesus através da vida de Paulo. Então Paulo fala assim, olha, aquele homem era um inútil,
né? O nome dele, a identidade dele, não era baseado naquilo que é verdadeiramente o nome que foi dado a ele. Porque Onésimo significa útil, e ele foi um inútil, porque ele te roubou. Eu entendo. O que Paulo está querendo dizer assim, olha, eu entendo. Eu entendo que ele pisou na bola. Eu entendo que ele te traiu. Eu entendo que ele traiu a sua confiança. Mas baseado no amor, eu quero apelar por a vida deste homem que agora restaurou a sua identidade. Ele não é mais um inútil, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. E Paulo continua ali fazendo esse apelo. Ele fala assim, olha, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Quantos de nós, queridos, temos feito isso? Temos colocado a nossa vida de uma forma que essa pessoa passa a ser parte do nosso coração, da nossa vida, passa a ser alvo da nossa intercessão, passa a ser alvo das nossas orações, passa a ser alvo do nosso amor, passa a ser alvo do nosso cuidado, passa a ser alvo do nosso zelo. Irmãos, nós estamos falando aqui, eu quero lembrar para você que nós estamos no mês de missões estaduais, onde as pessoas que moram ao lado das nossas casas, as pessoas que moram, né, no nosso bairro, as pessoas que moram na nossa cidade, têm sido alvo das nossas orações, têm sido alvo do nosso amor e do nosso zelo, do nosso cuidado, mesmo por aquelas pessoas que a gente não conhece. Então, irmãos, ele fala assim, olha, eu estou te mandando de volta. Olha que desafio. Eu estou mandando de volta aquele a quem você já julgou e talvez tenha acusado como traidor da sua confiança. E ele fala, mas eu quero que você receba este homem como se recebesse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, né? Paulo fala, eu gostaria que ele estivesse aqui comigo, para que ele me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas Paulo escolhe enviar novamente aquele homem, Onésimo, para Filemão. Por quê? Para tratar Onésimo? Não. Para tratar Filemão. A estratégia de Paulo é tratar Filemão através do perdão, através do amor, né? E através da vida de Onésimo. O contexto aqui não está em tratar de Onésimo, porque ele já disse que Onésimo já foi gerado, né, nas suas entranhas, já foi gerado por ele, já é filho dele, é alguém que faz parte né, de mim. Portanto, quando você recebê-lo, receba como se recebesse o meu coração. Eu gostaria de ficar com ele, Paulo diz, mas eu estou enviando ele para você, né? Porque ele é importante na luta do Evangelho, mas eu preciso que você, Filemão, seja tratado e que você coloque ele no contexto dessa missão aí em Colossos, nessa igreja que está plantada na sua casa com a sua família. Então, meus irmãos, o que Deus nos ensina através dessa palavra de hoje é a sermos pessoas que olham para o outro e não tenham um olhar de julgamento, mas que tenha um olhar de amor, um olhar de cuidado e um olhar principalmente de acreditar na transformação daquela pessoa. Tantas e tantas pessoas você orou para que fosse transformado e agora que essa pessoa foi transformada, talvez você não tenha tido o mesmo sentimento daquele lá do início, mas Deus nos encoraja a crer que Deus pode transformar vidas e que possa fazer com que essas pessoas sejam grandes missionários da obra do Senhor aqui na terra. Que Deus abençoe, fica na paz, até amanhã, onde nós estaremos no nosso 4º dia de estudo bíblico, falando da carta do apóstolo Paulo a Filemão. Fica na paz e até amanhã.